Esta é uma produção do Labri Brasil. Seja assinante do nosso canal e tenha acesso a todo o conteúdo do Labri Brasil. Pedimos que os direitos autorais deste material sejam respeitados. O uso pessoal é permitido, mas não publique esse conteúdo, em nenhum formato, sem autorização do Labri Brasil. Para saber mais sobre nossas programações, acesse o site labri.org.br. Gente, boa noite. É muito bom nós estarmos de novo aqui, numa conferência Labri novamente. Muito bom também a gente estar aqui no espaço da nossa Igreja Esperança, que cedeu para nós. E a gente sempre passou aperto aí com lugares para fazer a conferência, então é bom a gente poder fazer aqui. Gente, nós temos, como vocês sabem, esse grande tema, que é o tema do tema do corpo, o tema que a gente escolheu para a conferência, e o meu tema para abrir o assunto é a questão da sexualidade, que é na cultura contemporânea, que é um assunto que já há vários anos a gente vem tratando em conferências do Labri. Desde que a gente teve a conferência, vários anos atrás, sobre fé e sexo, em que nós tratamos desse conceito que, enfim, muita gente já ouviu falar aí sobre revolução afetiva, né? E a gente vai dar um passo a mais hoje na discussão sobre esse tema, com as ideologias sobre sexualidade em momentos diferentes da história, e como o corpo é visto dentro dessas ideologias. Então, gente, dentro do tema, o corpo tem vários assuntos, né? O Pedro vai falar algo sobre a igreja como corpo e a ceia do Senhor, o Dani vai falar sobre a questão da saúde mesmo, do descanso, sobre temas associados a isso. O Rodolfo vai tratar da questão da negação do corpo, da corporeidade hoje na cultura atual. Vai haver uma mesa também, amanhã à tarde, com a participação das meninas, discutindo vários aspectos também da questão do corpo hoje. Mas, então, eu peguei esse tema especificamente, corpo, sexo e liberdade, a revolução cristã e a contra-revolução secular. E, gente, o ponto aqui é que o que nós chamamos de revolução sexual hoje é, na verdade, uma segunda revolução sexual. E a gente precisa entender o que ela significa. As duas grandes revoluções sexuais dividem a história do Ocidente em três grandes ideologias a respeito do sexo, do corpo e da liberdade individual. E esse é o panorama que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Nós temos três grandes discursos, três grandes abordagens separadas por duas revoluções. E a gente vai falar sobre essas duas revoluções. E o ponto é o cristão se localizar. Onde é que nós estamos no debate atual sobre sexualidade? Eu vou mostrar aqui, já que o pessoal está filmando, dá para, de repente, dar até um close aí, para quem quiser fuçar depois. Eu estou usando algumas referências aqui. Um livro que eu tenho recomendado bastante é esse livro do Mark Regnerus, Cheap Sex. Não sei se dá para aumentar aí, beleza. Cheap Sex, Sexo Barato, a transformação do homem, do casamento e da monogamia. Foi publicado pela editora da Universidade de Oxford em 2017. É de um sociólogo americano que traz insights muito importantes sobre a sexualidade moderna. Alguns, talvez, interessados nesses assuntos, tenham ouvido falar de Anthony Giddens, né? Muita gente tem que ler A Transformação da Intimidade na faculdade, do Giddens. Então, o Giddens faz uma recomendação aqui, um estudo magisterial sobre a mudança do panorama sexual hoje, dando atenção especial ao impacto da revolução digital sobre o comportamento sexual e relacionamentos. Esse livro se tornará a obra padrão de referência no campo. O ponto é que ele pega as ideias do Giddens e desenvolve, e relaciona com a pesquisa social de larga escala que foi feita nos Estados Unidos. Então, muito importante para entender o que está rolando agora, já vou citar.
Um outro livro muito importante é do Carl Trueman, que não está em português ainda, A Ascensão e o Triunfo do Selfie Moderno. Mas eu tenho boas notícias. Rodolfo traduziu esse livro e vai ser publicado por alguma editora aí em breve, né? Ou talvez não tão em breve, não sei. Mas, enfim, está traduzido. Ascensão e Triunfo do Selfie Moderno, Carl Trueman. Amnésia Cultural, Individualismo Expressivo e a Estrada para a Revolução Sexual. O Rodolfo vai falar mais desse livro amanhã. Mas eu vou mencionar um pouco, porque ele se baseia, é um livro mais novo, ele se baseia em alguns autores que a gente vinha trabalhando no Labri há algum tempo, que é justamente, ele usa muito Charles Taylor, usa muito Alasdair MacIntyre, Philip Heath, então, basicamente, as mesmas fontes, chegando às mesmas conclusões que a gente via falando no tema da Revolução Afetiva. E, por último, esse é mais novo, Pagãos e Cristãos na Cidade. Guerras Culturais do Rio Tibre ao Potomac. Então, esse é um livro também, é mais recente do que os outros, e ele virou um assunto de discussão também, porque, enfim, vários obreiros do Labri têm lido esse livro e a gente está discutindo as implicações dele. Então, eu estou apresentando as 3 fontes principais aqui para os curiosos, e quem quiser se informar mais a respeito. Então, a gente vai dialogar muito com esses aqui e com outros que a gente já vinha trabalhando aí no Labri antes, né? Mas, gente, vamos lá. Eu quero começar com o argumento do Regnerus. Quero lembrar aqui, alguns já ouviram falar a respeito, o argumento dele nesse livro, o sexo barato. E não é muito difícil de entender o argumento. O que ele está dizendo é que o sexo ficou barato. Mas qual é o ponto? É que algumas tecnologias que foram, além de ideologia e tudo mais, algumas tecnologias que chegaram no mundo aí, alteraram a economia dos encontros sexuais no mundo ocidental. Eles mudaram a economia. Existe um padrão normativo geral na visão sobre a economia reprodutiva da espécie humana, que tem tanta evidência sociológica quanto tem evidência de outras fontes, de biologia evolutiva, de psicologia evolutiva. É de que as mulheres são os gatekeepers nos encontros sexuais, elas controlam, porque a experiência sexual, biologicamente, gera mais risco para a mulher do que para o homem. É um fato reprodutivo da espécie humana, descontando essas tecnologias que vieram. Então, isso significa, em termos muito práticos, que as mulheres têm que regular o processo, ou precisam de sistemas sociais para regular esses processos. Tem que ter regulação. Porque os homens têm muito mais disponibilidade e interesse sexual ao longo da vida do que as mulheres. E o interesse sexual das mulheres é muito ligado aos ciclos reprodutivos. Então, é muito diferente das mulheres. E mesmo hoje, surveys sociológicos aí globais, aí esses resultados o Regnerus apresenta no livro dele, indicam que esse padrão não mudou, apesar da revolução sexual. As mulheres têm menos interesse em sexo do que os homens, e mesmo com muitas exceções, principalmente na cultura atual, os homens se envolvem mais pensando na retribuição física e as mulheres se envolvem pensando em alguma coisa mais, em segurança, vínculos afetivos, autoafirmação, né, a sensação de que alguém gosta de mim, então eu sou alguém. Então, essa confirmação é muito importante para a mulher. Então, os dois chegam com interesses diferentes. Então, tem uma economia reprodutiva e tem instituições para regular isso. O que acontece é que essas tecnologias, que foram, uma delas foi a pílula, que criou a possibilidade das mulheres fazerem sexo sem esse risco. Outra questão foram as tecnologias modernas de sites de encontros, né? Que é uma coisa até mais recente, mas que acelerou muito o encontro casual, né? Acelerou bastante esse encontro. E existe a questão do acesso à pornografia pela internet, que aí é o sexo mais barato de todos, né? Como o Mark Hegner nos coloca. O que esses fatores fizeram? Que situação eles criaram? Com a possibilidade das mulheres irem para o mercado de trabalho e terem relações sexuais sem risco de engravidar, e
Então, aí tem toda uma justificação ideológica para isso, as mulheres começaram a ter sexo sem o compromisso. O compromisso deixou de ser necessário. E o risco para a mulher é menor, mas aí a disponibilidade, a oferta sexual aumentou, porque sem a pílula, com sites de encontros e, enfim, a princípio, a oferta sexual aumentou. E com o sexo muito barato, aumentou mais ainda. O sexo muito barato, very cheap, é a pornografia, que está acelerada agora pela internet. Então, o que significa? Na visão, né, do Regnerus, é lei da oferta e da demanda. A demanda é alta, mas a oferta ficou muito alta, barateou muito. Então, com isso, os homens adiam os relacionamentos. Eles não querem mais casar, quer dizer, não é que eles não querem, eles adiam muito. Casamento, compromisso, filho, é muito complexo, dá muito trabalho. Então, é melhor adiar e não entrar nisso. Só que isso gerou uma série de complicações para a mulher, porque para os homens ficou muito bom, porque o interesse primário deles era físico mesmo. E isso tanto se repete culturalmente, quanto, enfim, tem todo tipo de pesquisa relacionada com isso. Alguns já ouviram eu mencionar, por exemplo, a percepção dos homens de partes de corpos femininos, ela é similar à de ferramentas, quando não tem o rosto envolvido. Então, quando o pessoal faz estudo de neuroimagem, o caminho cerebral é muito parecido para o homem. E para a mulher, isso não acontece fácil. Elas não pensam, não olham dessa forma. Não fiquem pensando mal dos homens, não, tá? Enfim, não sei se tem jeito, né, agora que eu falei isso. Mas tem muita evidência de que a aproximação dos homens para isso é diferente. Então, com o barateamento do sexo e a alta disponibilidade, então uma mulher, por exemplo, que teria uma ou duas relações sexuais antes de casar, ou não teria, apenas teria no casamento, agora, antes disso, ela vai ter por alguns anos relações com 5, 10, 15 parceiros. Então, aumentou dramaticamente a oferta sexual para os homens. Aí eles não precisam fazer compromisso. Isso não é necessário. Tem uma divergência do Regnerus com a Eva Illouz, que a Eva Illouz acha que existe uma patologia específica que os homens atuais desenvolveram, que é a evitação do compromisso. Ela chama de abulia. Bulê significa vontade, né? Abulia seria a falta de vontade. Ela cunhou esse termo para dizer que os homens estão indispostos a entrar em compromisso. Ela fala sobre isso num dos livros dela. Mas o Regnerus não tem tanta certeza de que os homens não querem compromisso. Eles só não precisam ter. Eles podem adiar isso indefinidamente. Então, aumentou muito a oferta sexual. E o que isso gera? Para os homens, eles sofrem também. Mas eles sofrem menos de não ter amores comprometidos do que as mulheres, por causa da predisposição até biológica mesmo, evolutiva dos dois. Então, os homens sofrem menos e as mulheres sofrem mais com isso. E os filhos também, porque você tem muito mais divórcio agora, por causa das múltiplas possibilidades, e aí os filhos sofrem mais também. Então, isso é o que a Eva Illouz chama, e o Regnerus pega esse conceito, de desregulamentação dos mercados afetivos. Antes, os mercados eram protegidos, tinha uma série de regras ali. Era difícil adquirir o produto. Agora ficou fácil. Ele ficou muito disponível, não tem mais regulação, mas o que laissez-faire gera? Gera vulnerabilidades. Isso em qualquer sistema de trocas, quando você tem o laissez-faire, gera vulnerabilidade. Então, estatisticamente, o sofrimento de crianças e o sofrimento emocional de mulheres com a vida afetiva aumentou. Então, essa é uma das discussões do Mark Regnerus. É que a revolução sexual foi muito boa para os homens, foi muito boa para minorias, foi muito boa para mulheres de elite, mas não foi boa para a maioria das mulheres e para as crianças. Não foi. E isso é um fato muito curioso. O Anthony Giddens, ele previu algumas dessas coisas na transformação da intimidade, mas ele não derivou implicações éticas disso. Aí o Regnerus pega e fala assim, olha, a gente pode agora falar abertamente que o amor confluente e a relação pura produziram prejuízos
para a psicologia e para a vida das mulheres e das crianças em geral. Produziu mesmo prejuízo. Hoje a gente tem dado suficiente para responder essa pergunta. E o Giddens, que quando escreveu a Transformação da Intimidade, como um bom sociólogo, não quis mexer com isso, admitiu que é verdade, que de fato o negócio deu problema, deu ruim. Mas enfim, eu comecei já falando da revolução sexual, já falando mal, né? Mas o que vocês queriam? Vocês vieram ouvir disso na igreja, né? Eu comecei falando mal. Isso foi chamado então de relação pura. Tem um autor, uma autora americana, chama Mary Eberstadt. Ela escreveu um livro que está em português, então esse vocês podem consultar. Adão e Eva depois da pílula. Porque esse outro livro aqui do Regnos, ele, enfim, é um estudo mais científico, mas ele não está em português, né? Adão e Eva depois da pílula fala muito sobre o impacto negativo para homens e mulheres da revolução sexual. É um livro muito legal e não é muito grande, tá? Então recomendo demais para quem quiser um equivalente aqui para essa discussão que a gente teve agora. Agora, gente, é claro, o ponto da revolução sexual, como a gente vai ver aqui, não era tanto simplesmente abrir, acessibilizar o sexo para todo mundo e supostamente produzir uma igualdade, né, das mulheres e dos homens na sexualidade. Produziu uma igualdade, porque o acesso ao sexo ficou aberto igual para os dois. Só que, como homens e mulheres são diferentes, os efeitos nas mulheres da liberação sexual não foram iguais aos efeitos nos homens da liberação sexual. Não foi igual por isso, porque elas são diferentes mesmo, as pessoas são diferentes. Agora, gente, discutindo essa mudança contemporânea, o Stephen Smith resolveu fazer um mergulho no passado e estudar como eram as visões sobre sexualidade antes do cristianismo. Porque o ponto da revolução sexual contemporânea, no Ocidente, é suplantar a ética sexual cristã. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A Shulamit Firestone, uma das principais líderes do movimento feminista nos anos 70 e uma das porta-vozes da revolução sexual, ela dizia isso abertamente, claramente, escreveu sobre isso. Então, isso é um fato relativamente conhecido. O ponto é desbancar a ética sexual cristã e, claro, acabar também com a opressão patriarcal, que nós não podemos, em nenhum momento, minimizar. Isso é também um fato tão claro quanto o argumento da revolução sexual. Então, esse é o ponto. Só que havia algo antes do cristianismo. Que mundo era esse antes da ética sexual cristã? Então, esse não é o único assunto, mas é um dos assuntos discutidos pelo Stephen Smith aqui no Pagans and Christians in the City. Pagãos e cristãos na cidade. E a discussão dele é como foi que o cristianismo tomou conta do Império Romano e o que mudou nesse processo, né? Mas ele assume como ponto de referência, logo no início do argumento, que o ser humano é intrinsecamente religioso, o que não é nada estranho em termos de ciências da religião contemporâneas. Então, ele é intrinsecamente religioso, e uma das manifestações do desejo religioso do ser humano é de consagrar as coisas. O ser humano constrói estruturas de consagração. E uma estrutura de consagração serve para dizer que alguma coisa é muito importante, que ela tem muito valor. É algo parecido com o que o Charles Taylor chama de hiperbem, né? Um bem supremo, um sumo bonum. Então, todas as vezes que uma cultura considera algo muito importante, ela realiza atos de consagração. Ela consagra objetos, pessoas, símbolos que sinalizam e presentificam aquela realidade que tem o valor máximo. São símbolos daquilo. Então, o processo de consagrar é isso, é como se fosse construir um templo, tá? Você acredita que é alguma coisa divina, então você constrói um templo para aquela coisa divina habitar e se manifestar. Então, isso é o processo de consagrar. Só que a consagração não é só templo. Podem ser ritmos, podem ser ritos, podem ser práticas
que são repetidos anualmente, podem ser pessoas. Pessoas podem ser consagradas, sacrifícios podem ser feitos daquilo, enfim, arte pode ser feita para aquilo. Então, o ato de consagrar é esse ato de desenhar o mundo de um jeito em que a centralidade daquela coisa sagrada e divina fique evidente. E tem muitas formas de fazer isso. Então, isso é o que a religião faz. E o ponto é que o mundo grego, e o mundo greco-romano, melhor dizendo, era um mundo profundamente religioso. A cidade pagã era muito religiosa. Tem muito filme hoje, e série, que vai representar o mundo antigo, e representa as pessoas do mundo antigo como se fossem indivíduos secularizados, ateus, modernos. Um negócio totalmente anacrônico, assim. Na verdade, o homem antigo era muito religioso. O secularismo que nós conhecemos hoje não tinha chegado no mundo ainda não. Então, a cidade pagã era a cidade dos deuses. Era vista dessa forma como um lugar em que os olhos dos deuses estavam voltados para aquele lugar. E na cidade pagã, na cidade romana particularmente, e você tem Roma e tem outras cidades romanas, não sei se já ouviram falar isso, mas Corinto, por exemplo, é uma cidade romana. Então tinha várias colônias romanas espalhadas no império para transmitir à autoridade os valores imperiais. Então, a cidade romana sempre tinha uma aristocracia que gastava boa parte do seu tempo louvando, adorando os símbolos do poder e da civilidade romana. Isso era muito importante. As festas anuais, as celebrações cívicas, a honra aos deuses era misturada com a honra às autoridades e às instituições romanas, isso era misturado ali. Essa aristocracia cultivava uma vida cívica intensa, muito compromisso com a cidade. Era muito comum pessoas que tivessem algum recurso gastarem esse dinheiro para levantar uma colunata, para construir um altar, para pavimentar uma rua, e botavam o nome da pessoa em honra ao imperador e ao Deus não sei das quantas, e isso era extremamente comum. Todo mundo que ganhava um dinheirinho queria botar o nome dele em alguma coisa na cidade, porque isso era um sinal de participação na cidade pagã. E havia uma efervescência religiosa muito grande. Tanto os romanos quanto os gregos, que foram conquistados pelos romanos, observavam que no último período da República, os romanos seriam as pessoas mais religiosas do mundo inteiro. Vejam isso, os gregos achavam os romanos as pessoas mais religiosas do mundo. Então, eles eram muito devotos. A piedade era uma virtude para eles. Agora, contrariamente à piedade cristã, a piedade, o fervor religioso dos romanos não era dissociado de o que nós chamamos de libertinagem sexual, e a fornicação corria solta. Mas para eles isso não era uma contradição. Tem um outro autor contemporâneo, o Kyle Harper, que é muito citado pelo Stephen Smith. Ele produziu um livro, o título é Da Vergonha ao Pecado, From Shame to Sin. E foi um estudo recente aí sobre como o cristianismo trouxe uma transformação da sexualidade pagã. E esse livro ficou muito influente. O Tim Keller cita às vezes esse livro, em palestra dele. E nesse livro, o autor, o Kyle Harper, tanto lamenta, ele é professor de línguas clássicas, literatura clássica, ele tanto lamenta a perda da visão clássica do sexo, quanto admite que ela foi boa para muita gente. E eu vou explicar como. A visão que os romanos tinham do sexo, e os gregos também, é que o sexo a paixão sexual era uma força divina. Paixão sexual é uma força divina. Às vezes a gente ouve que a visão dos gregos é de que o espírito é bom, ou a mente é boa e a matéria é má, então que eles não ligavam muito para essa questão. Os platônicos eram assim, mas nem todo mundo era platonista no mundo antigo, e a gente não pode perder de vista as práticas religiosas populares. E na prática comum,
o amor erótico era divino. O amor erótico era divino. Então você tem Eros, você tem Afrodite. Isso era uma divindade. Quando as pessoas estavam sob o poder de uma forte paixão sexual, elas entendiam que a força divina estava nelas ali, era uma coisa divina. Elas viam assim. Não viam como um fenômeno meramente orgânico, que são funções básicas, biológicas para a gente existir. Não era assim que eles viam. Para eles era uma coisa divina. E eles tinham templos para adorar o amor, para cultuar o amor sexual, e tinha, dependendo do contexto no Mediterrâneo, você tinha até prostituição cultual. Em Corinto, por exemplo, você tinha prostituição cultual. Né? Então, havia templos de adoração a Afrodite com prostitutos e prostitutas cultuais. As pessoas iam, eu quero adorar Afrodite, estou com vontade de louvar Afrodite. Ia para a prostituição. Aí você pensa assim, a pessoa está tirando onda. Não, na cabeça deles era religioso e sexual ao mesmo tempo. Eles não separavam esses negócios, não. Isso é coisa de gente moderna. Para eles era um negócio sagrado. Então, essa força, o sexo era uma força divina imanente, a presença misteriosa e interior dos deuses. A sexualidade era vista assim. Só que isso não tinha o mesmo sentido para todo mundo, tá? Quem é que podia expressar isso sem restrições? Homens heterossexuais. Os homens heterossexuais, eles podiam expressar plenamente as paixões sexuais. Então, eles podiam ter sexo com a sua esposa, com as suas escravas, com mulheres livres e com prostitutas. A prostituição não era visto como algo ruim, era uma coisa real, quer dizer, era visto como algo ruim, mas assim, não era ruim ir à prostituição, era ruim ser prostituta, mas não ir lá. Ir lá era ok. Os homens irem, né? Agora, e as mulheres? Com as mulheres a coisa funcionava diferente. As mulheres casadas não podiam ter relação sexual a não ser com o seu marido. Havia, muita gente pulava a cerca, mas não podia, tinha sanções judiciais, não podia. As escravas dentro de casa, escravas e escravos, os homens eram livres para usar sexualmente das escravas e dos escravos, livremente. Eles eram livres para fazer isso, e o escravo não podia negar. Na hora que o sujeito quisesse, ele iria ter. Então, era um sistema que celebrava a energia sexual, mas celebrava a partir de um ponto de referência ali, né, que era o domínio masculino. Então, o sistema greco-romano, ele permitia que a vontade de poder se impusesse na economia sexual. A vontade de poder se impunha. A natureza dominava e a vontade de poder se impunha completamente. Era assim que funcionava. Vocês imaginam que com o cristianismo e muita gente se convertendo, muitos escravos se convertendo, o tipo de tensão que isso gerava. Porque, de repente, o sujeito queria ter relações sexuais com a escrava e ela era cristã, agora ela não queria deixar. E aí vocês imaginam o que isso virou por muito tempo, quando começa o cristianismo. É assim, inclusive, que, por exemplo, as mulheres de respeito andavam de véu em Corinto. Isso era muito comum, elas usavam véu, as mulheres casadas, né? Agora, servas não usavam véu. Mulheres muito pobres e servas não usavam véu. E alguns intérpretes mais recentes notaram esse detalhe lá em Coríntios, que quando Paulo diz que a mulher tem que usar o véu, e sabendo, por 1 Coríntios capítulo 1, que muitos que tinham ido para a igreja de Corinto eram servos, eram pessoas pobres, eram pessoas sem status social. Então, isso significa que tinha muita gente na igreja de Corinto que não podia usar véu. E o Paulo pegou e botou véu em todas as mulheres. Aí as mulheres hoje falam assim, então, opressão masculina. Na verdade, era o contrário ali. De repente, era indistinto. Uma mulher que é casada com uma pessoa de boa posição, de repente um cidadão romano, ela entrava de véu na igreja e quando ela olhava, a escrava estava de véu também. E aí ficou todo mundo igual, assim. Então, uma hipótese é que talvez eram os próprios homens que queriam que nem todas as mulheres usassem véu, e, enfim, isso é uma outra discussão. Mas,
Então, o sexo, gente, funcionava desse jeito, o casamento tinha um papel, mas ele era uma coisa muito, muito mais elitizada. Agora, gente, o populacho achava que esses deuses existiam mesmo. Afrodite, por exemplo, existia. Ou Vênus existia. Mas, para muitos filósofos, não existia a divindade, pessoalmente. Eles acreditavam que a Afrodite é um símbolo de uma força divina da natureza, que está no mundo. É um símbolo de uma força divina. Isso já era uma visão que muitos gregos tinham. E, gente, a cidade pagã, colocando em termos mais amplos, ela se via como parte de um grande sistema cósmico, de uma cosmópolis, em que a natureza, os homens e os deuses, todos faziam parte de uma grande cidade. Um exemplo muito interessante que o Smith coloca é de um orador romano chamado Quintus Lucilius Balbus, que morreu em 100 a.C., mais ou menos, e ele fala sobre essa visão sagrada que os romanos tinham da cidade e das atividades da cidade, incluindo a vida sexual. O Balbus fala em um discurso sobre a beleza das coisas que nós declaramos que foram estabelecidas pela divina providência. A beleza dos ordenamentos evidentes no sol, na lua e nas estrelas se estende e, de fato, atinge um tipo de culminação ou de perfeição nos seres humanos, providencialmente dotados com a mente, a inteligência, a razão, a prudência e a sabedoria. O universo é, por assim dizer, a habitação compartilhada de deuses e homens, ou uma cidade na qual ambos desfrutam do uso da razão e vivem de acordo com a justiça e a lei. Então, isso aqui é um orador romano. Por essa fala, você tem uma ideia de como eles viam o mundo. A divindade era parte da natureza. E a cidade romana era um coroamento dessa ordem divina do mundo. Eles viam dessa forma. E o sexo era parte dessas experiências nas quais a presença divina na natureza era experimentada. Era uma divindade imanente, tá? Os poderes da natureza eram divinos. Para uns eles eram pessoais, para os filósofos eram só, as pessoas divinas eram só símbolos. Mas eles viam o mundo como algo divino e a cidade era o coroamento racional disso aí. Então, quando um cidadão romano livre vivia a sexualidade do jeito que ele vivia, aquilo era parte da religião deles. Estava integrado com o sagrado deles. E o sagrado está no mundo, é o mundo. Agora, seguindo a discussão, o Smith observa que esse provavelmente foi o principal conflito do cristianismo com o mundo pagão. É onde está a divindade. Baseando-se num egiptologista alemão, chamado Jan Assmann, o Smith argumenta que o cristianismo chocou, aliás, não, o judaísmo já estava fazendo isso e o cristianismo, como se espalhou, fez mais ainda. Chocou o mundo pagão com a ideia de que a natureza não é divina. A questão é que Deus seria transcendente. Se Deus é transcendente, ele não é a racionalidade, ele não é a paixão sexual, ele não é a ordem matemática do mundo, ele não é a justiça, ele não é nada disso. Ele não tem a ver com os ancestrais, não é o imperador romano, nada disso é divino. Então, isso foi um choque. Alguns que já estudaram um pouquinho sobre história do cristianismo devem se lembrar de que a acusação mais comum, ou não vou dizer que é a mais comum, mas uma das mais comuns aos cristãos do século II era de que eles eram ateus. Não sei quem já ouviu essa história. Quando Policarpo estava para ser entregue, ele foi queimado, né? Quando ele estava para ser queimado,
vários outros cristãos já tinham sido lançados na arena. Policarpo era um bispo da igreja cristã lá do início da igreja. Então o povo gritava da arquibancada: morte aos ateus! Está aí uma acusação engraçada, né? Os cristãos já foram chamados de ateus, né? O Pedro Dus tem um apelido assim, depois vocês perguntam para ele aí. Eu ia dizer, mas está gravando, então eu não vou fazer isso não, eu posso ter problemas. Morte aos ateus, vejam só, que coisa. Então, o cristianismo parecia ateísmo no mundo antigo. Por que parecia ateísmo? Porque o cristianismo dessacralizou a natureza. Então, os cristãos não aceitavam a ideia de que a paixão sexual seria uma força dos deuses, uma presença interior, misteriosa dos deuses agindo através dos homens. Não tem nada disso, não tem Eros, não tem flecha do Eros, não tem nada disso. E isso se aplica a outras coisas também. O imperador não é o Senhor, ele não é Deus. As instituições da República Romana não são divinas, a não ser no sentido que Deus criou, mas é outra história. Então, há uma dessacralização, porque Deus é transcendente, Deus está além do tempo, do espaço. Tão cedo quanto no século V, nós já temos ali, século IV para o V, Agostinho já falando que Deus criou o tempo, então ele está além do próprio tempo. Até mesmo essas categorias de espaço e tempo, no cristianismo primitivo já havia se entendido que Deus estaria além delas. Então, isso de repente transformou toda a natureza da experiência ordinária das pessoas. Porque enquanto elas estavam o tempo inteiro em contato com centenas de deuses, só vocês se lembrarem de Paulo revoltado lá em Atenas, com a idolatria na cidade, tudo era Deus. Então, de repente, chegam os cristãos e falam: nada é Deus. Cadê Deus? Deus não é nada disso. Então, isso foi um choque imenso, logo no início. E isso afeta o olhar que as pessoas têm do sexo, então. Isso começa a mudar as coisas. Agora, o que o cristianismo faz, e o Smith foi muito feliz nesse ponto, ele não apenas afirma que Deus é transcendente e que, portanto, Deus está além da natureza. E aí ele dessacraliza a natureza. Mas ele também afirma que todas as coisas da natureza são, sim, sinais da glória de Deus. Que os atributos invisíveis de Deus são manifestos por meio das coisas que foram criadas. Então, o que o mundo é? O mundo não é sagrado, mas ele é um sacramento, que é uma coisa um pouco diferente. Deus é que é o sagrado. O mundo foi consagrado como um templo para Deus. Isso é a teologia bíblica da adoração, né? E no Antigo Testamento a gente aprende isso. Então, o mundo é um processo de consagração. Então, a função dos homens é coordenar um culto cósmico. Então, o mundo precisa ser santificado, mas ele não é divino per se, de si mesmo, porque Deus está além do mundo. Então, não é que os cristãos rejeitaram a ideia de que algo é sagrado na nossa vida ordinária, mas é que tudo que é sagrado nesse mundo é sagrado por empréstimo, é sagrado por ter sido santificado. Só se lembrar do Êxodo, por exemplo. Deus santifica o monte, as peças do tabernáculo são santificadas, elas são consagradas. Então as coisas têm que ser santificadas para cumprir essa função. Então o mundo inteiro, Deus é transcendente, mas ele é imanente, porque a sua glória transparece nas coisas. E os homens têm que reconhecer isso, então consagrar as coisas para Deus. Então mudou demais, é uma outra lógica, assim. Não era como os romanos viam, como o mundo greco-romano via. Então, gente, esse deslocamento colocou os cristãos numa posição de olhar as instituições greco-romanas e falar assim: nada disso aqui é absoluto. E o que Deus quer disso aqui? E aí você começa a ter esse fenômeno novo. Quando a gente chega no século III, no século IV particularmente, os cristãos, pregadores cristãos, confrontam publicamente os atos maus dos representantes do império, e a certa altura, no século V, o próprio imperador é confrontado quando ele não anda na linha, por bispos cristãos.
Então, assim, de repente, a realidade de que o mundo é só o mundo e que as instituições, o Império Romano é só o Império Romano, não é a cereja do bolo dos deuses. E isso foi um dos resultados do cristianismo. E isso levou a questionar muitas coisas. Se o sujeito falava assim, mas o sujeito queria ter relações com a escrava. É a força dos deuses. Força dos deuses nada, te controla isso. Acabou esse negócio. Então, o Kyle Harper nota isso, que perdeu-se o brilho de ver deuses em tudo do mundo greco-romano. Mas esse processo foi muito bom para as mulheres e crianças, e para os escravos e todo mundo. Porque onde a igreja ia entrando, toda essa prática de abuso sexual sistemático, em larga escala, que durou muitos séculos, foi cancelada. Ela foi simplesmente cancelada. Essa foi a primeira revolução sexual. Foi o princípio do casamento. Agora veja como é a união sexual na visão judaico-cristã. Está lá em Efésios 5. Homem e mulher se casam, é monogâmico, e um tem que amar o outro, e os dois têm iguais direitos. Paulo, por exemplo, contradizendo a legislação romana do século I, ele diz que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 7. Então, isso aí, gente, pensa numa coisa que não existia. E Paulo era romano, ele sabia muito bem o que ele estava falando. Isso simplesmente não existia. Então, o casamento monogâmico trouxe uma regulamentação para a economia reprodutiva do mundo antigo. E nessa regulamentação, as mulheres, os escravos, os pobres e as crianças ganharam. Quem perdeu? Os homens livres, romanos. É esse pessoal só que perdeu. Perdeu entre aspas, né? Na verdade, ganhou também. Mas assim, perdeu em termos estritamente de acesso sexual e resultados do acesso sexual e tal. Então, a primeira revolução sexual constrangeu dramaticamente o acesso sexual masculino e criou uma série de possibilidades para a sociedade ocidental. Aí eu não trato muito isso aqui, mas eu escrevi num artigo na Gazeta aí tem 2 semanas, um outro estudo de um professor da Universidade de Harvard, Joseph Henry. Ele dirige um laboratório de laboratório de pesquisa de psicologia evolutiva e evolução cultural. Na verdade, é evolução cultural, não é psicologia evolutiva. Ele usa, mas é evolução cultural. Ele dirige esse trabalho lá e ele lançou recentemente um livro gigantesco, um estudo gigantesco sobre como foi a transformação da monogamia, a entrada da monogamia no mundo ocidental e a vitória da monogamia. E o argumento dele é que 1000 anos do programa católico romano de casamento e família na Europa foi o que criou a Europa moderna e a civilização ocidental como nós conhecemos. Porque essa regulamentação, através da monogamia, reduziu a competição intrasexual, que é uma das principais causas de guerras e da falta de cooperação entre homens em várias culturas. E reduzindo dramaticamente isso, essa competição intrasexual, criou-se a possibilidade dos homens terem só uma mulher e elevou muito o investimento parental. A qualidade do investimento parental em famílias monogâmicas é muito maior do que em famílias poligâmicas ou em sistemas promíscuos. Então, esse aumento de qualidade leva pessoas com mais educação e recursos para a vida cívica. E com a redução da competição intrasexual, os homens deixam de se ver como competidores, seja individualmente ou em termos de clãs, e passam a se ver de modo mais distanciado como membros da comunidade cívica. Então, isso gerou um novo tipo de cidade. Sabe aquela explicação que você aprendeu na história? Que foi a burguesia ascendendo, e da burguesia, então, nós temos novas ideias de liberdade, e aí você tem, finalmente, as revoluções constitucionais e tal. Bom, o ponto dele é que, do ponto de vista da teoria de evolução cultural contemporânea, para isso acontecer, teve uma outra coisa que aconteceu durante 1000 anos, e isso foi o casamento monogâmico.
Aí depois você tem todos os outros processos. Então, o argumento do Kyle Harper faz muito sentido com essas descobertas novas do Joseph Henry. Faz muito sentido. Foi o trabalho do cristianismo que regulou os mercados sexuais e criou uma situação de muito mais liberdade e qualidade de vida social entre as pessoas. Então, aquele sistema ultra-abusivo que tinha, ele não foi eliminado, tá, gente? Foi reduzido. A pessoa fala assim, mas o patriarcalismo dos cristãos e tal. Veja bem, o que a gente recebeu no mundo moderno foi o patriarcalismo ultrafiltrado por 1.500 anos de educação cristã para botar os homens no lugar. Esse processo acelerou apenas recentemente. Então, a própria existência de um movimento como o feminismo, por exemplo, seria impossível sem o cristianismo antes, para criar essa nova situação e o Estado moderno democrático de direito e educação universal, para aí as pessoas poderem começar a lutar por mais direitos e contestar, olha, sobrou muito patriarcalismo opressivo aqui ainda, vamos terminar de tirar. Só que aí o pessoal está confundindo o que é patriarcalismo com outras coisas, isso é uma outra discussão. Então, gente, o que o cristianismo trouxe, voltando para a questão da visão do sexo? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12 a 20. Vejam só a visão de sexo que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um contra o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Então aqui, gente, pensa no templo. Lembra Moisés mandando construir o tabernáculo e consagrando o tabernáculo. Então, Paulo pega isso e fala assim, o corpo é um templo, e o corpo tem que ser consagrado para o seu uso final, e o seu uso final é a habitação divina, é a glória de Deus e a ressurreição. Então, Paulo toma as experiências do mundo, que para os pagãos tinham um sentido, ele dá um outro sentido. Então, os pagãos viam de fato a necessidade de consagrar a ordem romana, eles consagravam isso, só que eles viam essa ordem como inerentemente divina e as paixões sexuais como inerentemente divinas. E o que o Paulo propõe, ou ordena, melhor dizendo, é que essas paixões, nada disso, sendo divinas, você não pode ir contra elas. O Paulo diz, nada disso, são criações, é criatura, e existe para a glória de Deus. Então, existe uma norma ética que vai regular como essas paixões são vividas, de um modo que a glória de Deus fique manifesta. Então, o sexo de algo divino se torna um sacramento das coisas divinas. Ele tem uma outra função agora. Ele deve ser algo transparente que serve para a consagração. Ele serve para sinalizar coisas divinas. Ele serve para aproximar homem e mulher de um jeito que o amor de Cristo pela igreja se manifeste. Então, ele tem uma função divina agora. Ele precisa mediar a realidade transcendente. Assim como outras coisas, os céus manifestam a glória de Deus. Então, Paulo diz, o templo do corpo sexual tem que manifestar a glória de Deus também. Então, vocês percebem aqui que no mundo pagão, o sexo é divino e sagrado. No mundo cristão, o sexo tem que ser consagrado para sinalizar as coisas divinas. E ele é parte, então, de uma adoração cósmica. E os cristãos começam a fazer isso com tudo. Eles vão consagrar o sexo e consagrar o resto do mundo, tem que ser um templo. Até hoje a gente está falando isso, né?
Então, essa foi a primeira revolução sexual. A ética nova nasce dessa coisa da relação com Deus, né? Essa consciência de que tudo existe para a glória de Deus, e quando a glória de Deus se manifesta, ela é o amor. Então, na hora que a gente vai usar as coisas que a gente consagra a Deus, o amor tem que governar essas coisas. E se o amor vai governar a relação de homem e mulher, não pode ter mais aquela forma de relação sexual que tinha antes, que é como os romanos faziam. E a própria relação com o corpo, né? Porque no caso do mundo greco-romano, a paixão sexual é divina, mas o indivíduo não tem futuro. O indivíduo é só um lugar em que a força divina se manifesta em um momento, mas um dia ele morre e o corpo dele desaparece. Mas na visão cristã, a pessoa importa. Então, uma vez que o corpo é consagrado para Deus, o corpo, não só a alma, mas o corpo viverá para sempre com Deus, porque ele vai ser ressuscitado. Então, na visão cristã, o corpo não apenas é consagrado para uso divino, mas ele é personalizado. O fato de que é uma pessoa importa. Por isso que Paulo usa essa linguagem aqui de honra e desonra. Quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, o corpo é do Senhor e o corpo vai ressuscitar, vai existir para sempre. Você vai continuar para sempre. Sua vida não pode ser desperdiçada. Ela tem que ser entregue para Deus, porque ela vai ressuscitar. Então, o sexo tem algo sagrado nele, mas é por empréstimo, como eu disse, é pela associação com Deus. E a pessoa individual importa, quando no mundo greco-romano a paixão sexual é divina, mas quem está sendo usado para o sexo não importa. Ele não importa individualmente. Ok, gente, agora a gente vai dar um salto aqui de algumas centenas de anos, várias centenas de anos. Os cristãos, já no século II, começaram a ser perseguidos. Uma das razões por que eles eram perseguidos é porque a sua visão da sexualidade limitava a liberdade do patriarcado greco-romano, porque os homens começavam a botar um monte de regra para os homens que eles não queriam, e porque dessacralizava o universo deles. Então, lançava o universo greco-romano numa confusão imensa. Então, os cristãos foram perseguidos. E como que era a perseguição? A perseguição não era que os cristãos não podiam, eles não podiam adorar a Cristo. Os cristãos não eram proibidos de adorar a Cristo, tá, gente? Atenção para isso. A questão é a seguinte: você pode adorar a Cristo, mas você tem que honrar também o imperador e os deuses aqui da cidade. Porque os romanos eram inclusivistas, né? Como tudo é divino, então, chegou mais um deus aí. Chega aqui, pode entrar. Mas aí você tem que aceitar os outros deuses também. Aí os cristãos chegavam e falavam assim, não, é tudo mentira isso aqui. Não, era complicado. Então, os cristãos não eram exigidos negar a Cristo necessariamente, né? Às vezes sim, mas o argumento principal é que eles tinham que adorar os outros também, e aí estava tudo bem. Agora, o que acontece, gente? O paganismo retorna, valores pagãos retornam no Renascimento. Os temas, por exemplo, aparecem na pintura, né? Eles aparecem na literatura do Renascimento, na arte do Renascimento, e vão aparecer como ideias políticas também, nesse momento, com a nova ciência da política. Então, um dos autores conhecidos aí, intérpretes do Renascimento, o Burckhardt, que escreveu o seguinte: o humanismo renascentista era de fato pagão e se tornou cada vez mais pagão à medida que sua esfera se ampliava no século XV. Então, ele está falando aqui do que acontece no Renascimento. Então, assim, na filosofia, nas ideias políticas, na arte, houve um recurso muito grande à mitologia ali, então o mundo pagão começou a ser recuperado. Mas a Igreja Católica não se opôs a isso, porque existia um entendimento na tradição cristã de que as coisas belas e verdadeiras que os pagãos produziram deviam ser incorporadas também. Elas não podem ser abandonadas, porque a glória de Deus se revela em tudo. Então, havia uma abertura para muita contribuição ser recuperada do mundo antigo. Mas isso vai dar, como a gente sabe, no secularismo moderno, né? Passando pelo iluminismo, pelo movimento romântico no século XIX, Nietzsche,
e o capitalismo de consumo moderno, que aumenta muito as liberdades das pessoas para fazerem escolhas. Então, isso foi gerando uma sociedade bastante secular, que é como a gente tem agora. Mas o que é o secularismo? Ele é, às vezes, visto como uma negação da transcendência. E ele é, de fato, uma negação da transcendência. Mas ele é uma negação do sagrado. Então, um dos argumentos do Smith é que não é. Um cientista político importante, Ronald Dworkin, escreveu a respeito disso especificamente, Religião sem Deus. Ele escreveu recentemente sobre isso. E muita gente tem defendido que a ideia de que há coisas sagradas, a gente precisa delas. Eu vou dar um exemplo assim, bem conhecido, tá? Que é um dos exemplos discutidos pelo Carl Trueman no livro dele, né? o The Rise and Triumph of Modern Self. Dignidade humana. O que é isso? O que é o conceito de dignidade humana? De que o ser humano tem uma dignidade. Quando o pessoal foi fazer a genealogia disso, o que o pessoal encontrou foi a ideia de que a pessoa humana é sagrada, mas essa ideia é cristã, ou é judaico-cristã. Por trás do conceito de dignidade humana, existe o conceito de imago Dei, de que o ser humano é especial. De onde que vem a dignidade humana? De que o homem seria especial. O ser humano, homem e mulher, seriam especiais. O que faz o homem ser especial? Do ponto de vista estritamente biológico, você pode construir um argumento de dizer que o ser humano é só mais um ser vivo aí. Tem até, o Peter Singer até acha isso. Ele acha que dizer que o ser humano tem uma coisa especial é uma discriminação de uma espécie contra outra, né? Não tem machismo, racismo, então tem o especismo. O especismo é discriminar as outras espécies e tratar elas como, sei lá, como se não fossem tão boas e tivesse tanto valor quanto o ser humano. Mas o conceito de dignidade humana é esse, é de que o ser humano é especial. E isso tem a ver com sacralidade. Por que o ser humano seria especial? De onde vem isso? Pelo fato do ser humano ser, atenção, a própria imagem do Deus que é posta no templo no 6º dia, quando o templo está sendo completado. As pessoas pensam assim, a Bíblia fala que o homem é a imagem de Deus, e esquece o que é imagem. Imagem era um negócio que o pessoal ajoelhava para adorar. O mundo antigo era isso que era imagem. Quando os hebreus leram em Gênesis 1 que o homem era uma imagem, o ser humano era uma imagem, eles entenderam que o mundo era um templo, e no meio do templo tinha uma imagem para adoração, e era o homem, era o ser humano, era a imagem, no centro do templo cósmico. Então o ser humano, na verdade, é tanto a imagem da divindade, quanto o sacerdote e oficiante do culto, né? E esse uso duplo aparece no Novo Testamento também. Então, a questão é que é o sagrado sem transcendência, e o Stephen Smith argumenta que na contra-revolução sexual que aconteceu no século XX, especialmente a partir dos anos 70, começa nos anos 60, mas explode mesmo nos anos 70, você tem uma volta a um sagrado imanente, igual os pagãos. Para os pagãos, a paixão sexual era uma força divina. E aí, no nosso mundo moderno, nós temos uma volta do paganismo, em que a democracia vai ser adorada, o Estado democrático de direito vai ser adorado, as liberdades individuais vão ser adoradas, os direitos humanos se tornam a nova Torá. Existe uma dignidade humana. Então, o homem moderno continua construindo sistemas para sacramentar coisas, e símbolos para sacramentar essas coisas. E assim como o mundo pagão fazia, os romanos faziam, de tempos em tempo, autoridades ou pessoas influentes vão aparecer e pedir para você dar demonstrações de que você honra os deuses. Só que os deuses não são... Aí você pode pensar assim, não, mas ninguém acredita em deuses hoje. Gente, mas os filósofos romanos, boa parte deles não acreditavam em deuses também, não. Eles acreditavam no divino e no sagrado, não em deuses. Então isso não é argumento nenhum, dizer que hoje um pensador secular não acredita que existe deuses, então ele não é religioso. Conversa fiada. A questão é, existe algo sagrado? Essa é a questão, que se existe algo sagrado e um sistema de consagração, então é religioso, porque é isso que a religião faz. É isso que ela faz, é precisamente isso. Então, nós estamos agora numa contra-revolução sexual, porque há um esforço para desestabilizar a construção cristã da sexualidade. E um ponto importante dessa... Enfim, tem muita gente que argumenta por isso, né? Eu já mencionei aqui, o Rodolfo vai falar mais do Carl Trueman depois.
Mas existem muitas evidências de que o mundo moderno está atribuindo sacralidade a coisas imanentes, né, a coisas da natureza. Ele está fazendo isso agora. E a espiritualidade moderna, então, entra em conflito com a espiritualidade cristã, que busca e reconhece o divino como transcendente, ainda que ele se manifeste através das coisas criadas. Então, nós temos uma mudança das normas sexuais, da moralidade cristã, de volta para algo parecido com a moralidade pagã, mas com umas diferenças importantes. No mundo pagão, a vontade de poder, a sede da vontade de poder, no controle do império e do sexo, era masculina, eram os homens livres. E o resto era só usado das pessoas. Agora a gente está numa sociedade, por causa dos valores democráticos, por causa do igualitarismo, que o Tom Holland escreveu recentemente, saiu aí em português, né? Domínio. Não é o Tom Holland ator, não, tá? Não é o Homem-Aranha, não. É o Tom Holland, historiador britânico de altíssimo nível. O livro foi traduzido agora. De onde veio o igualitarismo? De onde veio o respeito ao fraco? Isso veio tudo do cristianismo. Então, esse livro, best-seller, acabou de ser lançado em português. Tijolão, assim. Tudo isso veio do cristianismo. Mas o que acontece? Nesse novo contexto, se você tenta recuperar a vontade de poder, que era um traço da prática, da ética sexual dos pagãos antigos. Se você quer recuperar isso, como que você vai fazer? Cada indivíduo vai ser soberano sobre a sua vida sexual. E você tem que eliminar todos os compromissos que te impeçam de viver sua sexualidade do jeito que você quiser. Então, a ideia do arbítrio foi democratizada, de fato, mas ela não foi alterada fundamentalmente. Então, o tipo de relação pragmática que o homem livre romano tinha com a sexualidade, agora todas as pessoas podem ter. Então, nós temos uma nova ética para regular isso, porque como é que faz a questão dos abusos, né? Porque o mundo antigo tinha um abuso, agora não pode ter um abuso. É porque nós temos uma ética do consentimento. Isso é chamado de liberalismo moral. Essa é a única norma da vida sexual moderna. Duas pessoas podem fazer sexo de qualquer forma, desde que as duas consintam. Se for por consentimento, não tem nenhum problema ético aí. Por que essa é a formulação? Porque existe um novo sagrado no mundo contemporâneo. O novo sagrado é a liberdade individual. É a liberdade individual, ela que é sagrada. Então, se duas pessoas querem fazer alguma coisa e elas consentem e elas são totalmente livres, não tem nada errado. Não pode ter nada errado. Claro que isso gera paradoxos, né? Eu tenho um artigo que eu escrevi há muito tempo aí, tem até um vídeo do Tuporém sobre isso, é que alguns anos atrás, um sujeito na Alemanha, alguns já ouviram essa história aqui, é meio, segura aí, que a história é pesada. Um sujeito postou um anúncio no jornal, dizendo que ele queria comer alguém. Postou no jornal. Ele queria comer alguém, não metaforicamente, tá? Literalmente. Ele queria comer alguém. Ele tinha muita vontade de provar a carne humana. E ficou o anúncio lá há muito tempo. Várias pessoas se apresentaram, se oferecendo, e teve entrevistas. E teve um cara que passou na entrevista. E no dia marcado, eles se encontraram, tiveram sexo, uma relação homossexual consentida. E aí o candidato foi morto depois disso. Partido em pedaços, a carne foi limpa, temperada, colocada na geladeira. E ele foi comido por várias semanas, até que pegaram o cara. E qual foi o problema? É que tinha contrato assinado e tudo mais. Era consentido. Então, esse tipo de experiência gerou uma discussão, né? O Michael Sandel, no livro dele, nas discussões dele sobre justiça, ele levanta essa bola. Será que o fato de duas pessoas consentirem sobre um comportamento, sozinho, valida esse comportamento? A Suprema Corte alemã acha que não. O cara foi preso. Graças a Deus. Foi condenado, né? Mas pode parecer assustador, mas a ética do consentimento é muito pobre.
ela diz muito pouco sobre o que as pessoas de fato são e o que elas precisam. O fato de duas pessoas consentirem fazer alguma coisa não significa que elas estão fazendo bem uma para a outra e que aquilo é inócuo, que não vai fazer mal nenhum. Isso não é prova absolutamente nenhuma. Você precisa de considerações outras. Qual é o destino do ser humano? O que é realmente bom para a pessoa humana? Essas perguntas teleológicas têm que ser feitas. O ser humano pode ser comida? Então você faz essa pergunta, é uma pergunta teleológica. Ah, não, mas tem dignidade humana, tem um monte de coisa, aí você começa a pensar assim, então talvez tem coisas que impedem o consentimento, não é suficiente. Você teria que ter outros valores além do consentimento. Então, o ponto, na verdade, eu estou antecipando aqui, o ponto judaico-cristão é que só o consentimento não é suficiente para uma ética sexual. A questão é, para que o ser humano existe? Se você não responder essa pergunta, você não tem uma ética sexual ainda. E consentimento é, você não tem ainda uma ética sexual. A questão é, para que o ser humano serve? Para que o corpo serve? Paulo dá uma resposta. O corpo é para o Senhor. Mas isso é o começo da resposta, tem muito mais coisa. Tá? Mas essa é a visão cristã, que o corpo existe para, ele tem uma finalidade. A finalidade é ele ser consagrado nessa adoração cósmica, essa é a visão cristã, eu já mencionei aí. Então, gente, o ponto da segunda revolução sexual é o seguinte, mas faz sentido, veja bem, a gente precisa contradizer esse controle, esse protagonismo masculino na economia sexual do mundo ocidental. Porque quem guarda o sistema, por mais que a gente saiba hoje, em 1970 o pessoal não sabia, hoje a gente sabe o benefício que a revolução sexual cristã trouxe para as mulheres e crianças. Hoje a gente sabe. Em 1970, ninguém sabia. Tá? Mas o que acontece? Uma vez que depois de séculos essa história foi esquecida, ou ela não foi compreendida, quem guarda o sistema regulamentado do sexo eram os homens mesmo, em 1960 e 70 eram os homens. Então as mulheres na luta por liberdades individuais, lutam contra esse sistema e defendem a sua desregulamentação. Só que agora nós estamos descobrindo que essa regulamentação tinha problemas, mas ela era melhor do que o que nós temos agora, em muitos aspectos. Em termos assim, macro-históricos, ela é muito melhor. Ela criou uma civilização que funcionou, até agora, né? Ou até alguns anos atrás. Então, gente, essa reorganização da sexualidade, ela foi feita muito no escuro. E gerou uma imensa guerra cultural centrada em temas como aborto, pílula, sexo fora do casamento, minorias sexuais, gênero. Todas essas discussões giram em torno do mesmo problema, que é um problema que o povo chama de costumes, né? E muita gente pensa que isso não é uma agenda importante. Gente, isso é assim tão infantil. Isso é uma coisa tão obviamente importante que boa parte dos debates públicos contemporâneos com o cristianismo é em cima desses temas, né? Se esses temas fossem assuntos assim, obsessões conservadoras, por que a gente teria, por exemplo, essas grandes paradas gays anuais, imensas no mundo inteiro, programas da ONU em cima disso, programas em empresas de diversidade? Por que tanto investimento numa pauta que nem é tão importante, né? É evidente que é importante, mas historicamente a gente sabe que isso mexe com a estrutura da civilização. Então uma guerra cultural imensa surgiu ao redor dessa revolução sexual que a gente está vendo aí o que acontece. Essa revolução sexual, resumindo, é o amor confluente, né? A relação pura. Então, eu entro num relacionamento por consentimento com a outra pessoa e eu fico nesse relacionamento na medida e enquanto eu tenho retribuição de prazer e retribuição afetiva. No momento que eu não tiver mais isso, eu não tenho mais compromisso, não existe pacto, não existe nada disso, eu saio do relacionamento. E eu posso ter vários relacionamentos sucessivos ou simultâneos. Então isso é relação pura, amor confluente, que o Anthony Giddens escreveu e o Mark Regner usou para estudar o mundo atual. Esse é o resultado da revolução sexual moderna. Gente, qual é a questão aqui que eu quero destacar agora? A gente está chegando no fim. Na visão do Steven Smith, o sexo está sendo repaganizado. Ele virou sagrado novamente. Aí eu discordo. Eu acho que não faz sentido isso. Eu não acho que o sexo é visto como uma força divina pelo homem secular contemporâneo.
Nesse ponto eu me alinho mais com o Carl Trueman, e o Rodolfo vai falar sobre isso amanhã. E, na verdade, é um tema que a gente vem tratando antes disso no Labri. A gente se alinha muito com Charles Taylor, que fala sobre o processo de centramento subjetivo e o surgimento do self moderno. Ele fala disso no livro As Fontes do Self, e também na Ética da Autenticidade. O que é essa visão nova? Na compreensão contemporânea, a coisa mais importante da vida, o sumo bonum, é você ser uma pessoa autêntica. Você encontrar o seu verdadeiro self, ou definir o seu verdadeiro self, ouvindo sua voz interior, entendendo seus sentimentos, e aí você se libertar das performances, dos padrões, das imposições que o seu corpo recebeu da educação escolar, da família, da religião e de tudo mais, você se libertar disso, para você ser você mesmo e você florescer completamente. Então, essa é a concepção moderna, ética central, de felicidade e tudo mais. É a autoexpressão e romper com as estruturas que impedem a sua plena autonomia. Então, você vai encontrar esses processos se repetindo em todos os campos, por exemplo, das atuais políticas de identidade. Até mesmo a luta contra o racismo, que é anterior às políticas de identidade, elas nascem nos anos 70, e a luta contra o racismo, o movimento dos direitos civis na América era anterior, né? Martin Luther King é antes disso. Mas quando surgem as políticas identitárias, já na vibe da Revolução Sexual, anos 70, 1968 já tinha acontecido, evidentemente, né? O homem psicológico que o Riffer descreveu em 66 já estava pondo as manguinhas de fora. Então, nessa perspectiva, o próprio movimento negro vira uma luta por autenticidade, ancestralidade, encontrar sua verdadeira origem, sua verdadeira natureza, que foi reprimida pelo sistema. Então, você tem que fazer uma viagem lá atrás para você recuperar o seu verdadeiro self. Então, você vai encontrar isso no movimento LGBTQIA+, no movimento feminista, no movimento negro e vários outros movimentos aí de grupos, povos tradicionais. Muito cristão compra esse negócio também, acha que se Jesus estivesse aqui, ele ia estar fazendo isso também, né? Ia estar pregando a mesma coisa, né? Tipo assim. Então, porque eu sei que é triste, mas também é engraçado, mas é triste. Mas tem gente achando que isso é o evangelho, gente. Existe pessoas pensando isso. Então, a gente precisa enfrentar esse negócio. Então, gente, isso é o que foi chamado de ideal poético pelo Carl Trueman, pelo Charles Taylor. Ideal poético. O que é isso? Antigamente, o ideal dominante era mimético, né? A gente precisa entender a ordem do mundo e reproduzir essa ordem. Agora não existe ordem no mundo. Esse negócio de ordem divina, lei natural, isso é invenção aí da filosofia e da religião. Não existe metafísica, não tem nada disso. O que existe? As pessoas e as performances. E existem estruturas que te oprimem e te obrigam a ter um comportamento. Então, o ponto agora é a poiesis, é a criatividade. É eu ser eu mesmo e ser o diferente. E criar coisas novas, introduzir coisas novas. Cada indivíduo se torna um mini Big Bang criativo. Cada indivíduo se torna isso. Então, nesse mundo, o sexo é o quê? Atenção, esse é o ponto crucial aqui, então, da nossa reflexão hoje. O que é o sexo no mundo do self moderno? Que aí tem uma longa história que o Charles Taylor conta até a gente chegar nesse ponto hoje. O sexo é um sacramento do self. Então, tanto a ideia de uma dignidade da pessoa humana é herdada do cristianismo, quanto a ideia de sacramento é herdada do cristianismo, ou a estrutura. Só que isso é desconectado de Deus e secularizado. Então, veja, o homem moderno não acredita num Deus transcendente, como a fonte do sagrado, e não acredita na natureza como fonte do sagrado. O que é a coisa sagrada? É o self. Por isso, a dignidade humana é o valor absolutamente central do indivíduo contemporâneo, e a única norma da ética sexual é o consentimento, porque isso supostamente respeita a plena autonomia do self. Esse é o ponto. Então, assim, tentando dar um quadro aqui para vocês enxergarem a coisa. No mundo pagão, a natureza é divina,
A paixão sexual é uma força divina, e os homens, os veículos principais dessa paixão sexual, têm livre curso para expressar essa paixão sexual. O corpo dos indivíduos que ele usa não importa. Quando vem o cristianismo, ele transforma o mundo num templo e num sacramento de um divino transcendente. Então agora o corpo tem que ser consagrado, porque ele tem que ser um veículo do amor divino, manifestado em Jesus. Então, o sexo tem que ser todo regulamentado, para ele não violar o critério do amor intertrinitário. Ele tem que representar aquele amor divino. Então não pode usar, não pode defraudar, não pode explorar, um monte de coisa que não pode fazer. Você tem que ser fiel, e aí regulamenta o negócio todo. Com a revolução sexual, você desregulamenta todo o sistema para se livrar das categorias cristãs. Mas não desregulamenta completamente. Tem um regulamento, é o consentimento. Só que o self moderno, quando ele imagina que todas as imposições que vêm de fora são opressivas e que o ser humano é plástico, o cérebro é plástico, eu posso ser o que eu quiser, eu posso mudar o meu mundo, eu posso criar o meu universo, o homem começa a se ver como causa sui, né? A causa de si mesmo. Nesse mundo, você não acredita que existam leis naturais, divinas, que diferenciam homem e mulher, que determinam um destino para o ser humano e que determinam o que você tem, como você deve se comportar. Não existe isso. Todas as regras foram criadas socialmente. Então, na visão do self moderno, não existe um masculino fixo, por exemplo, e um feminino fixo. Não existe isso. Isso é totalmente fluido. São performances. Esse negócio é fluido. Então, o ser humano sendo plástico, você pode eliminar totalmente a ética cristã heterossexual e as pessoas vão rapidamente se adaptar a esse novo sistema e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, porque o self vai vencer todas essas repressões e essas naturalizações falsas do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é sexo, tudo isso vai ser vencido. É só as pessoas serem educadas com novos padrões sexuais ou sem padrões. E aí, na próxima geração, na segunda e na terceira, elas vão mudar. 1970. A gente chegou agora em 2022. Aí o pessoal foi fazer survey, não mudou absolutamente nada. As expectativas das mulheres continuam as mesmas, são diferentes dos homens. A desregulamentação dos mercados afetivos gerou uma situação terrível como a do mundo pagão? Não gerou. Mas gerou uma situação que é pior para os fracos ainda, porque se você tem um mercado que não tem regras, o supermercado, o shopping center vai quebrar todos os negócios pequenos, não é assim que funciona? Se não tem regulamentação nenhuma, como é que chama aquele grande supermercado americano que saiu quebrando todo mundo? Walmart. Então o Walmart quebra todo mundo, né? Então aí você desregulamenta os mercados afetivos. Aí você pensa que não, o cheapest of all, que é a pornografia, está quebrando todo mundo. Está quebrando casamento, inclusive, muitos casamentos. Porque o sexo muito barato quebra os outros negocinhos. Então, o seu negocinho familiar quebra por causa do grande mercado sexual. Entendeu? Então, o negocinho das crianças, que é ter mãe e pai em casa, quebra. O negocinho da mulher, que é ter um marido que vai cuidar dela para sempre, quebra. Então, esses vários negócios começam a quebrar. Né? Negócio, por assim dizer, né? Vocês estão entendendo? Eles começam a quebrar por causa do laissez-faire da nova economia sexual. Então, gente, o que isso significa para nós? Eu disse que nós temos três grandes ideologias. A primeira ideologia é que o sexo é divino e quem tem mais paixão sexual tem mais dessa experiência divina, que são os homens, e então eles vão dominar e fazer aquilo ali. Era o mundo pagão. E aí nós temos agora o mundo neopagão, em que o sexo não é divino, mas ele é um sacramento do divino, que é o self. É por isso, agora vocês vão entender um ponto muito importante. Por que muita gente na sociedade contemporânea
apoia movimentos, por exemplo, como a grande cultura, são vários movimentos, né? LGBTQIA+. Mesmo quando a pessoa é um heterossexual, que, enfim, que não tem grandes questões sobre isso, ou de repente é levemente bissexual, mas ele tem sua família e tal, mas ele acha, ele vê com admiração pessoas envolvidas na ponta de lança desse movimento. Porque esse movimento é um símbolo da vitória do self contra a opressão da sociedade e as naturalizações falsas do sexo. Esse grupo é justamente um grupo simbólico, eu digo como movimento, não as pessoas em si. O movimento é um símbolo da vitória do self. As pessoas nesse movimento têm uma função parecida para o self moderno, na sociedade do liberalismo expressivo moderno, a função das crianças no cristianismo. Jesus pegou, né, as crianças e tomou no colo e falou, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, e aí falou, se vocês não se tornarem como crianças, vocês nunca vão herdar o reino. Por quê? Por causa da dependabilidade, da vulnerabilidade, as crianças não vão colocar condições para Jesus, elas não sabem mais do que Jesus. Então, aquela disposição ali, as crianças são um símbolo disso. Um símbolo do que é você estar aberto para o sagrado. Ora, quem simboliza no nosso mundo contemporâneo a máxima abertura ao sagrado moderno, que é o self? São as pessoas que tiveram que lutar para sair do armário e vencer as estruturas externas. E assim por diante. Então, nós temos um novo sagrado e um novo sacramento. O sagrado moderno é o self e o sexo sem controles morais, mas expressando a sua autenticidade, é um novo sacramento. Nesse contexto, irmãos, qual negociação os cristãos podem ter com essa ideologia? Então, eu tenho que ser bem claro aqui. Nenhuma. Nenhuma. São universos diferentes, cosmópolis diferentes. A questão não é meramente se o sexo fora do casamento é pecado ou não. A questão é a concepção inteira do que é o corpo sexual e qual a sua função. É a concepção inteira. São grandes religiões completamente diferentes. O paganismo, o neopaganismo secular e o cristianismo são, nesse sentido, antitéticos. Eles são incompatíveis. Então, eu trouxe essa questão e aí a gente tem uma pergunta que vai ficar para a gente ir pensando aí nos próximos dias. Como os cristãos podem praticar e comunicar o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6? A nossa visão sobre sexualidade. Eu tenho um palpite que eu vou introduzir aqui para a gente pensar. Brigar por causa da ética sexual secular é secundário. Porque, como aconteceu no mundo antigo, o verdadeiro problema é o que é sagrado para aquele povo. O verdadeiro problema nosso hoje, inclusive o verdadeiro problema do cristão hoje que está lutando na sexualidade, não é a sexualidade, é o self. Esse é o problema. A concepção do que é divino é que é diferente. E se você não corrige a concepção do que é divino, não adianta tentar resolver a questão do sexo. Amém, igreja? Eu recebi um aviso ali para eu acabar. Amém. Boa noite, gente.